Fala pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre o handebol. Na aula passada nós vimos algumas informações sobre a história de origem do handebol, informações sobre as medidas da quadra de handebol e da duração da partida. Hoje vamos continuar vendo mais algumas informações importantes sobre esse esporte. Vamos começar com o artefato, com o qual a gente pratica o esporte handebol, ou seja, a bola de handebol. Bola de handebol, nós temos ela em 3 tamanhos, são 3 tamanhos diferentes, destinados a categorias de faixa etária e também de sexo. De acordo com a numeração, a gente tem os tamanhos 1, 2 e 3. O 1 é o menor, o 3 é o maior. Então vamos começar aqui de trás para frente. Nós temos o tamanho 3, o tamanho HL3, que ele é utilizado para equipes masculinas acima dos 16 anos. Eu não vou nem entrar aqui na parte de peso, de circunferência não. Isso vocês leem aqui o texto, vocês vão saber para qual peso, para qual circunferência é cada tamanho de bola. Mas vamos aqui ao uso, vamos ir direto ao uso da bola. Então, como eu disse, tamanho 3, equipes masculinas maiores de 16 anos. O tamanho 2, ele é para equipes femininas acima de 14 anos, então mulheres acima de 14 anos usam a bola tamanho 2, e equipes masculinas com idades dos 12 aos 16 anos vão utilizar essa bola tamanho 2. O tamanho 1, ele é para equipes femininas, de crianças de 8 a 14 anos e equipes masculinas de crianças de 8 a 12 anos. Esses são os tamanhos recomendados. Por que recomendados? Porque você pode muito bem ter 12 anos e jogar com uma bola de tamanho 3 se não tiver uma outra bola adequada. O ideal é que você jogue sempre com a bola adequada à sua faixa etária. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Digamos que você tenha lá os 12 anos e jogue com a bola tamanho 3, que é uma bola tamanho adulto. O tamanho da sua mão, ele não se compara, na maioria dos casos, com o tamanho da mão de um adulto. Então vai ficar bem mais difícil para você fazer a empunhadura, a recepção. Nós vamos ver mais na frente o que é isso, de uma bola que tem um tamanho preparado para ser jogado por adulto. Depois aqui do tamanho da bola, nós vamos para a equipe de handebol. Uma equipe de handebol consiste em 14 jogadores, sendo 7 em quadra, jogando lá na quadra, a gente tem 7 jogadores, e na reserva nós podemos ter até mais 7 jogadores, o que totaliza esses 14 jogadores aqui. No handebol não existe limite de substituição. O jogador ele pode entrar e sair quantas vezes for necessário. E isso é explorado pelos técnicos ao longo do jogo. Por exemplo, você tem um jogador que ele está cansado, sai, entra o outro, ele descansa, volta. Quando o outro estiver cansado, sai, e assim eles ficam fazendo esse rodízio. Porque uma partida de handebol ela é muito dinâmica, ela é muito corrida. A velocidade nós vamos ver numa aula futura, em uma partida comentada. Então vocês vão ver que é um jogo com muita movimentação. Então não dá tempo de você ficar descansando dentro da quadra. Por isso que as substituições elas são ilimitadas, porque dá tempo de fazer esse rodízio de jogadores mantendo a velocidade do jogo. As substituições elas são ilimitadas, porém elas não podem acontecer em qualquer lugar não. Existe na lateral da quadra uma marcação da área de substituição. Então as substituições elas só podem ser feitas ali naquela marcação. Ou seja, o jogador tem que sair de quadra naquela área que está marcada ali, e o jogador que vai entrar tem que entrar também naquela área correspondente. E para que um jogador entre, o outro já precisa ter saído. Você não pode estar esperando para entrar em quadra e teu colega lá de equipe está demorando para sair e você entrar antes dele sair, não.
Caso isso aconteça, você vai levar uma punição de 2 minutos de exclusão do jogo. Então, já tem casos, né, principalmente assim, jogos de crianças e adolescentes, né, que são mais afoitos, mais afobados para estar fazendo as coisas. É comum o cara não esperar, né, que o colega saia totalmente da quadra. Às vezes o cara está com o pé ainda dentro da quadra, o outro já entrou. O árbitro vai lá e dá uma punição de 2 minutos, você nem entrou em jogo e já vai desfalcar a equipe por 2 minutos. Eu disse anteriormente que a equipe de handebol ela tem 7 jogadores em quadra. Então nós vamos agora conhecer as posições desses jogadores. Nós temos essa imagem aqui, vou aqui dar um zoom nela. Então nós temos aqui a imagem que representa as posições dos jogadores. Aqui eu tenho todas as posições de ataque, né? Só não estou levando aqui em consideração, né, o goleiro. Então primeiro vamos ver aqui a descrição das posições. O goleiro, assim como o goleiro do futebol, do futsal, ele tem a função de defender o gol, né? Defender o gol. Lembrando que a área do handebol ela é exclusiva do goleiro. Nenhum outro jogador pode entrar na área, a não ser que seja saltando para dentro dela. Nós temos os pontas, né, que são jogadores que jogam bem na extremidade da quadra e tem como característica velocidade. Existe tanto um ponta na esquerda quanto na direita. Os armadores, né, também chamados de meia, né, porque ele está numa posição intermediária, né, não é ponta, né, mais para um meio, entre o central e o ponta, né, ele é o do meio. Também existe, né, o meia da esquerda e o meia da direita. São jogadores com característica de forte arremesso, ou seja, o ato de arremessar a bola ao gol. E também, né, tem que ter muito conhecimento, muita prática nos outros fundamentos do handebol. O central, ou chamado, né, armador central, mas normalmente a gente chama no dia a dia só de central, é o jogador responsável por distribuir as jogadas. E o pivô é o jogador que joga infiltrado na defesa adversária, né? Principalmente quando uma equipe de handebol está defendendo, os jogadores eles costumam formar uma barreira, né? Ou seja, se posicionar aqui à frente da linha da área do goleiro que está defendendo esse gol aqui. Então o pivô normalmente é um jogador que joga de costas para a barreira. Então uma jogada típica do pivô é receber a bola e girar para fazer o arremesso a gol. Os pontas eles podem jogar, né, até o canto da quadra. Um detalhe interessante aí para os pontas, tanto para o ponta quanto para o meia, é que a mão boa de arremesso, de preferência, ela tem que ser a mão contrária da posição. Como assim, Silvio? Por exemplo, o ponta esquerda aqui é desejável que ele seja um jogador canhoto, ou seja, que ele lance a bola com a mão esquerda. E que o ponta esquerda seja um jogador destro, ou seja, que ele lance a bola com a mão, né, direita. Olha o exemplozinho da figura aqui, né, com os dois jogadores, os dois pontas estão segurando a bola com a mão esquerda. Vou dar outro zoom aqui. Ó, vê que é até mais fácil, né, para o jogador ponta direita que segura a bola com a esquerda, se ele tivesse bem aqui no canto, ele fazia um arremesso direto para o gol. Né? Tá para a esquerda, a bola já está virada para o lado do gol. Se tivesse na direita, ele teria que torcer o corpo para fazer esse arremesso, seria mais difícil. Né? Tal qual, como está aqui no desenho, o ponta esquerda. Ó, se ele tivesse bem aqui, no cantinho da quadra, ele ia ter que torcer o corpo todo para fazer um arremesso direto a gol. Em compensação, se ele estivesse segurando a bola com a mão direita, esse arremesso já ia ser mais fácil. Essa empunhadura, essa mão boa do arremesso para os meias, ela é desejável, mas ela não é tão fundamental quanto é para os pontas. Para os pontas, realmente, se você tem uma equipe que você tem um ponta na esquerda
jogando com a mão direita é o ideal. Se você tem um ponta na direita jogando com a mão direita, é porque certamente o treinador não encontrou ali um jogador canhoto do mesmo nível de um jogador destro para colocar naquela posição. Então, vimos aqui as posições dos jogadores. Agora vamos ver alguns fundamentos técnicos. O que é que são os fundamentos técnicos? São as habilidades fundamentais. É aquilo que a gente acaba treinando no handebol para ir melhorando a nossa capacidade de jogo. O primeiro fundamento técnico, básico no handebol é a empunhadura. E o que é a empunhadura? A empunhadura ela é a forma de segurar a bola. Parece uma coisa bem simples, né? Qualquer um consegue segurar uma bola. Uma coisa é você segurar a bola estando aqui paradinho, quietinho. Outra é você estando numa situação de jogo onde tem um adversário lhe marcando, onde você tem aquela pressão, aquela vontade de vencer junto com a sua equipe. Para isso tem que ter treino também. Outro fundamento importante é o drible. Detalhe que, como a gente acaba sendo mais acostumado com o futebol e o futsal, vale uma observação aqui. Normalmente no futsal e futebol, drible e finta são a mesma coisa, são entendidos como a mesma coisa. Ou seja, o ato de você tentar enganar, de você passar pelo oponente. No handebol, não, isso são duas coisas diferentes. O que é o drible? É a ação de você bater a bola no chão, de você quicar a bola no chão. Nós vamos ver lá na próxima aula sobre as regras específicas que se você segura a bola, você só pode dar 3 passos. Depois você já tem que passar essa bola para algum companheiro teu de equipe. Se você está fazendo o drible, se você está driblando, ou seja, se você está batendo a bola no chão, você pode tranquilamente, desde que teu adversário lá permita que você faça isso, que vai ser muito difícil, você pode ir até o final da quadra, voltar e de novo não existe limite de passadas se você estiver driblando, ou seja, batendo a bola no chão. Outro fundamento que nós temos é o passe, que é a ação de você passar, de você jogar a bola para um companheiro de equipe teu. No passe existem diferentes tipos de passe. Existe passo de ombro, passe quicado, que é quando você bate a bola no chão e ela chega no companheiro. Mas para os nossos inícios de estudos, basta saber que o fundamento passe é a ação de você jogar a bola para um companheiro teu de equipe. Se eu jogo a bola para um companheiro meu, ele vai ter que receber. A técnica para ele receber, o fundamento é a recepção. Um dos segredos para você fazer uma boa recepção no handebol é você colocar os polegares nesse sentido aqui. Porque tem muita gente que tenta receber a bola com os polegares levantados. O que é que acontece? A bola vem e passa e bate direto no rosto de quem está para receber o passe. Desse jeito, com os polegares aqui abaixados, não tem chance da bola, não vai ter um passe tão forte de forma que venha arrancar o seu dedo, não. O arremesso, o arremesso ele é o fundamento utilizado para lançar a bola com o objetivo de se fazer o gol. E por último, nós temos aqui a finta. Lembra que eu disse que a finta no futebol, no futsal, ela é muitas vezes associada ao drible, Mas aqui no handebol é algo exclusivo. Ou seja, o objetivo da finta é você passar pelo defensor com o intuito de fazer o gol. Normalmente você tenta enganar esse defensor, esse teu oponente. Você faz que vai para um lado, vai para o outro, gira o corpo. Existem várias técnicas para se fazer a finta no handebol. Então, galerinha, chegando ao final aqui da nossa explicação da aula de hoje, você já sabe, Tem aqui o resumo dos tópicos que vimos na aula de hoje. Se você não tiver entendido, faz uma revisão, lendo o texto novamente, vendo essa videoaula. Se continuar com dúvida, pergunta aqui no fórum,
que eu vou estar respondendo para vocês. Bom restante de semana e até a próxima aula.